Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu venho agradecer os likes, quem deu hypar no último vídeo. A ajuda de vocês, com certeza, vai fazer com que os próximos vídeos sejam mais engajados. Então, por favor, curta aqui o vídeo. Comente também, eu amei os comentários, vocês me elogiando, me dando força. Muito obrigada. A gente, como criador de conteúdo, também precisa desse retorno por aqui para seguir com o canal. Então curtam, comentem e compartilhem esse vídeo também. Hoje vamos de nome de seguidora que ajuda contribuindo com a produção do canal. Obrigada, Vivi. E vocês também podem contribuir com o canal com a quantia de apenas 99 centavos. Viviane, idade 68 anos, do agro. Aos 20, você tá pensando que você tá no início da sua vida e que você quer viver tudo aquilo que você puder viver. Aos 68,5, você entende que talvez você não tenha mais nenhum ano de vida, mas que mesmo assim você quer aproveitar todo aquele tempo que você não sabe quanto que é, mas que você ainda pode viver. Eu tinha uma questão muito forte que batia em mim e que eu acabei deixando até virar um pouco de ilusão, que era sobre o meu pai. O meu pai nunca me acolheu quando eu era mais nova. E depois de um tempo, ele se arrependeu disso e quis ter uma amizade comigo, quis me ajudar. Eu tava na fase de adulta para jovem. O meu pai tinha dessas origens, do Egito, Turquia. Eu não sei muito bem explicar da onde exatamente ele era. Lembro que ele foi para uma viagem e que depois a gente pensava até em ficar morando juntos. Eu não tinha construído família e não tinha esse desejo na época. E depois dessa viagem, que eu lembro que ele ia para Turquia, Egito, Marrocos, ele simplesmente desapareceu e nunca mais ele foi encontrado. Umas pessoas falaram que ele arrumou uma outra família e que como ele não estava mais nem aí para mim quando era mais novo, isso aconteceu de novo. Outras pessoas chegaram a cogitar que ele realmente foi sequestrado ou alguma coisa ruim aconteceu com ele. A gente não teve respostas, mas dentro do meu coração eu sentia que em algum momento eu teria essas respostas. E quando chegou o meu 68,5, eu senti que estava na hora de eu descobrir vários lugares no mundo e quem sabe reencontrar o meu pai. Pode ser loucura na cabeça de vocês, mas para mim isso era totalmente possível, já que eu nasci sem ele e só aos 15, 16 anos foi que eu reencontrei com ele novamente sem correr atrás. Eu acreditava muito nisso de destino, universo, e eu sentia isso dentro do meu coração. Para completar a situação, eu tinha uma amiga que estava se relacionando com um egípcio. Ela estava tremendamente apaixonada e perdida por um egípcio que não conseguia nem ter a internet para conversar com ela. Ele mandava oi às 6 horas da manhã e tudo bem do oi às 5 horas da tarde, de tanto que a internet dele não existia. Ele mandava a foto dessa mulher, das 5 irmãzinhas dele, numa condição bem precária, parecia que o pai tinha morrido e que ele não conseguia achar trabalho de jeito nenhum. Ele tirava umas moedinhas, sendo guias de algumas brasileiras que resolvia aceitar a ajuda dele quando ele pedia no meio da rua que ele via que era turista e que estava perdido e que alguém, e também alguém para confiar nele, assim, do nada, sem agência, nessas condições, era super difícil. Ela começou a ajudar financeiramente ele com transferências e ela começou a ver a mudança na vida dele. Então, uma canela cinzenta e uma cara toda enverrugada do sol, que não via nem água, porque se faltava água onde ele morava, ele começou a passar um creminho nas canelas, colocar uma roupa mais arrumada, hidratar a cara com água, tudo que ela mandava, e ele mandava a foto de como ele estava mudando, de como ele era grato por isso e como ele queria casar com ela. Mesmo eu acompanhando toda a situação e vendo que era real, porque se tinha vídeos e tinha o antes e depois dele, eu acreditava muito que era golpe. E eu achei que a minha amiga ir sozinha para o Egito para encontrar e casar com esse cara, talvez fosse um golpe
bem pesado, que se eu estivesse junto com ela, além de eu ajudar, eu ainda poderia tentar investigar alguma coisa sobre o meu pai. Eu não sei, eu sentia que assim que eu saísse do Brasil, eu ia descobrir coisas sobre o meu pai. Quando a gente tava começando a organizar sobre as passagens e tal, que ela avisou ele do que ia acontecer, do nada ela recebeu uma foto de uma perna. Ela dizia, batia de pé junto, que era a perna dele, porque ela já tinha visto em outras fotos, em vídeo, em chamada de vídeo. Mas, gente, era uma perna branca, tipo do Edward, sei lá, tanto faz o vampiro do Crepúsculo ou o Mãos de Tesoura. Mas aquela coisa pálida, que já tava morta sei lá há quantos anos, com os pontos, falando que ele tinha sofrido um acidente, que ele precisava lá do líquido vermelho, que ninguém achava porque não era compatível com ele, e se ela poderia ajudar com isso. A mensagem era escrita como se fosse a irmã dele, não era nem ele que estava mais falando com ela. Só que assim, o jeito de falar era o mesmo jeito que ele falava com ela. E essa irmã dele nunca mandava áudio porque dizia que não falava inglês, que só falava árabe. E árabe ninguém entendia. Eu fiquei em dúvida se era ele tentando aplicar algum golpe, se era a irmã. Mas a minha amiga ficou desesperada, começou a querer divulgar na internet se alguém do Egito podia ir até lá porque precisava de um doador e ninguém era compatível. E ele ia de arrasta pra cima por causa desse machucado na perna que foi. O ônibus que passou quando ele estava atravessando. Uma história sem pé nem cabeça que parecia que ele tinha criado para ela não ir até o Egito. Talvez porque ele estivesse mais tranquilo recebendo dinheiro e chegando lá, ele não iria receber mais, eu não sei porquê. Isso eu tava criando dentro da minha cabeça. O dele foi pela culatra, porque a minha amiga, ela não focou em procurar um doador daqui. Ela viu que não ia conseguir e desesperada de até perder o amor da vida dela, ela achou melhor ir mais rápido ainda pro Egito, porque ela de lá conseguiria agir e resolver isso mais facilmente. Ele achou que iria receber mais dinheiro dela, mas na verdade ele apressou a presença dela no Egito. Então a gente correu para ver passagem, para ver tudo. Nessa correria, ele encontrou um doador. Aí eu já sabia que era muito furada. E aí eu tava preocupada mesmo em ir com ela, porque ela ia precisar de ajuda. Fomos e a doideira já começou na viagem. Porque a gente tinha comprado uma passagem super corrida e eu não sei o que deu, que tinha escala em um outro lugar lá perto, uma região lá perto, meio que na África, sei lá onde que era a escala. Que a gente comprou desesperada, ia de uma escala para outra, e em uma dessas escalas, ela tava tão desesperada para encontrar esse homem, que ela saiu na minha frente no avião, e ela foi andando sem entender que eu não tava indo andando atrás dela. Porque eles costumam parar algumas pessoas para olhar a mala, né? Isso é no Unidunité, que eles fazem na hora. Eu fui uma dessas pessoas. E a minha amiga, ela não tava nem aí. Ela queria era ir para outra escala para resolver a situação. Ela queria encontrar o homem dela de qualquer jeito. Deixando aqui em detalhes que esse homem, ele parecia uma cigarra, de tão magro e de tanta fumaça que saía. A perna dele era osso e veia, não tinha carne. Quando ele sorria no vídeo, que uma vez ela fez chamada de vídeo comigo perto, o sorriso dele não era dente, era puro osso. Então a gente tá falando de um cara numa condições meio precárias. Voltando ao abandono que ela fez comigo na saída do avião. O cara começou a remexer minha mala, remexer um monte de coisa. E ela foi indo que eu perdi ela de vista. E quando eu fui para tentar ir atrás dela, porque eu gritei, não sei o que, ela não virou. De tão atordoada, ela não virou, ela não me esperou. E o cara começou a fazer um monte de pergunta. E eu já não sou tão boa em inglês, eu não conseguia, tipo,
responder ele, pra ele ver que tava tudo bem, que eu não tava levando nada de ruim, e cuidar da doida que saiu desembrelhada na frente. Então, quando eu saí, eu fui uma das últimas. Já não tinha mais ninguém. E eu não sabia que em todo o aeroporto existem pontos onde são mais desertos. Você pode ficar mais sozinho, que algumas pessoas podem querer te atacar, podem querer te tratar, porque são lugares onde ninguém tá vendo o que tá acontecendo, a câmera pode ter sido colocada de uma outra forma, em que muitos já estudaram e já entenderam que não serão vistos. E aí o que acontece? Foi o que aconteceu comigo. Um homem chegou perto de mim, pegou a minha mão e começou a me puxar e me levar, como se eu fosse uma parceira, alguma coisa dele. E ele ficava falando, eu não sei, era rabung, então rabung, e falava só assim, sempre tinha um rabung, e me puxando, e eu, por que você tá fazendo isso, onde você tá me levando, me solta, mas ele tinha uma força nos dedos, que eu acho que eu não sei, eu tentando puxar o braço, eu não conseguia, sei lá, se ele eu conseguiria, e ele me puxava, e eu não tinha como fugir, eu tentava e não tinha ninguém perto. E eu percebia que ele não estava entrando num caminho de movimentação, onde tinha movimentação, ele estava entrando em outros lugares que parecia que ficava mais deserto ainda. E eu fiquei desesperada, porque eu falei, aonde esse homem tá me levando? Ele não me solta. Já comecei a pensar, ele vai me levar para um lugar que, né, eu vou desaparecer. E começou a vir as ideias do meu pai na cabeça. Será que o meu pai passou por isso também? Ele me pegou com uma mão e quando eu fui pegar o celular, ele meio que juntou, a mão dele era tão grande, ele juntou os meus dois pulsos que eu não conseguia pegar o celular. E mais na frente foi aparecendo um outro cara que também era no mesmo perfil dele, pareciam irmãos. E parecia que já estava combinado com ele para, tipo, passar desse cara para um outro cara. A minha sorte foi que eu escutei um grito, eu escutei como se fosse um comando assim, que eu também não entendi o que era. Porque ali eu só poderia falar inglês. E eu percebia que quem estava em volta não entendia inglês. E nesse comando, esse cara olhou para trás, parou, soltou delicadamente, disfarçou e saiu andando como se nada tivesse acontecido. E esse comando tinha vindo de um homem, de um turco, os Jus. Os Jus, idade 25 anos, puro. Eu respirei tão aliviada, olhei para ele e falei, obrigada. Quem é você? Juro pra vocês, gente, era um homem. Ele aparentava ter os seus 30 anos. Só depois que eu descobri que ele tinha 25 anos. Em viagem também. E ele disse que ele falou um comando, que eles entenderam que ele estava comigo e que ele tinha algum poder no aeroporto. Porque ele me disse que ele tinha parentes na família que trabalhavam em aeroporto e que já estavam ligados que isso era uma situação de tráfico. Porque os caras te pegam quando você tá desligada, quando não tem ninguém perto, finge que é um parceiro seu que tá com você, até uma caminhada onde eles sabem que não circula muita gente e que as pessoas que circulam não vão entender o seu idioma, e já te empurram para um outro cara que vai te levar, vai te tirar do aeroporto e vai ali fazer o que quiser com você, desde vender os seus até te levar para virar mulher de rua, enfim. E que o cara só parou porque entendeu que ele trabalhava no aeroporto, pelo comando que ele deu.
mas que muitas pessoas desaparecem dentro do aeroporto dessa forma. Muitas plásticas e procedimentos eu parecia mais nova, porque só teria interesse em fazer isso se fosse com mulheres abaixo de 40 anos. E aí, gente, aquele homem tinha praticamente salvado a minha vida. Eu estava tão desnorteada que eu fui descendo, abaixando assim e agradecendo, muito obrigada, o que eu posso fazer por você? E ele falou, nada, não precisa fazer nada, eu só não ia deixar que isso acontecesse. E me ajudou a encontrar a minha amiga, que já estava muito mais para frente, desesperada, ainda faltava horas para pegar o voo para o Egito, e essa mulher desesperada, porque não me encontrava, porque aonde que eu tinha ido, porque ia fazer perder o voo, ela nem ficou nem aí porque tinha acontecido comigo. E os Jus ficou um pouco sem graça, porque ele viu como que o que tinha acontecido era bem bizarro. E aí ele acabou falando que tudo bem, né? Vou te deixar aqui, já que você achou sua amiga. Mas eu não sei, no caminho até encontrar minha amiga, eu fui falando tanta coisa pra ele, acabei falando da questão do meu pai, que eu tinha medo sobre isso, e que ele falava que era super possível. E se eu tinha uma foto do meu pai, porque ele tinha uma galera que trabalhava no avião, que trabalhava no aeroporto, que de repente poderia ver na parte de pessoas que desaparecem. Nós acabamos trocando contato, porque ele poderia ser alguém que me ajudaria mais pra frente com essa coisa de descobrir sobre meu pai. Eu achei que eu tava falando com um homem de 30, 34 anos, não de 25 anos. Nós não trocamos essa informação. Passou, e aí eu fui pra continuar a viagem com a minha amiga pra chegar até o Egito. Chegando no Egito, o caldo entornou. Chegando no Egito, o gafanhoto da minha amiga sumiu. Mensagem não chegava, conta nas redes sociais, tudo, não existia mais. Endereço ela não tinha, porque ela estava esperando a irmã dele buscar ele e buscar ela no aeroporto para levar para o hospital. Nome do hospital não existia, endereço do hospital não existia, número para doação de documento não sei o que também nunca existiu, nem com nenhum registro de faraó mumificado. A foto da perna com certeza era do Fred Krueger. E todas as transferências bancárias, inclusive, que ela fez para bancar o hospital, para ajudar ele com a família, tudo isso não tinha como se recuperar. O gafanhoto não apareceu. E aí eu tive que lidar com a frustração da minha amiga, que ficou 2 dias querendo chorar, trancada, sendo que a gente podia pelo menos conhecer o Egito. E eu ainda tinha aquela coisa de querer investigar mais sobre aquele lugar, de repente mostrar a foto do meu pai para as pessoas. Nesses 2 dias eu acabei, então, conversando com os Jus. Ficamos conversando no celular ao mesmo tempo que eu tentava acalmar a minha amiga, que não conseguia comer, que teve crise de ficar sem ar, crise de ansiedade, e a pressão subir, e a febre surgir, e todos os sintomas que ela tinha eram psicológicos. Era capaz até dela sentir uma gravidez psicológica sem ter nunca encostado no gafanhoto faraó dela. Os Jus foi muito solícito, até com a minha amiga, ele começou a tentar dar conselhos para que ela ficasse melhor. Ele ajudou a gente porque as redes sociais dela começaram a desaparecer, ela não conseguia entrar no e-mail dela, tentaram acessar a conta dela, começou a acontecer um monte de acessos e de tentativas de que ela perdesse tudo, totalmente a identidade, que com certeza vinham do gafanhoto, do Eduardo Mão de Tesoura. Certeza não estava no hospital coisa nenhuma e estava já recebendo uma bolada boa em cima daquilo que ele conseguia acessar ou não dela. Ela tinha uma rede social com um número significante de seguidores, não era famosinha, mas tinha lá um número que dava para se criar qualquer coisa naquelas redes, né? E dentro dessa rede que foi tirada da mão dela, começaram a vender coisas da onde? Começaram a postar coisas de viagem para o Egito.
Eu conheci o meu caos no meio do caos da minha amiga. No terceiro dia, a minha amiga já tava um pouco assim, melhor. Tipo, estamos aqui, então vou tentar esquecer tudo que tá acontecendo, viajando pro Egito, né? Descobrindo os lugares. E aí a gente acabou aceitando a ajuda dos Jus. Ele tinha ido para outro lugar, mas ele mandava mensagem falando dos lugares que a gente deveria ir, como a gente deveria se comportar, como a gente estaria protegida, o que a gente não deveria aceitar, partes dos golpes que tem em toda a cidade, né, que fazem com turista, que tem muito dinheiro. E ele foi entrando assim na minha vida, pouquinho a pouquinho, naquela coisa de que, sabe quando você é mulher, você tem dinheiro e você resolve tudo, mas um homem começa a resolver as coisas pra você e você quer ser cuidada, e você quer, todo mundo ama essa parte. E ele foi assim, entendeu? O que você precisa hoje? Pra onde vocês vão? Então faz assim, faz assim. Olha, eu te mando isso aqui que por aqui é mais rápido. E nisso, quando eu vi, eu falei, gente, que homem é esse? Se ele tá se comunicando comigo esse tempo todo, assim, ele não tem mulher. Um homem bonito, mas era um bonito chucro. Sabe? Aquelas sobrancelha de tarturana que junta com a barba não tem fim. Ele era tão chucro que você via os pelos assim da orelha, uns pelos que saía do ombro, uns pelos que saía do nariz. Um Tony Ramos harmonizado. E por tanto pelo, menos de 30 anos eu não poderia dar para esse homem. E como eu tinha 68, eu ainda achava 30 muito pouco. Como que eu iria me interessar por um homem desse? Apesar de já estar interessada, entendeu? A faísquinha na xiriquinha já estava xiriqueando. Eu já estava querendo pular dali com a minha amiga para Turquia. Porque ele disse que morava na Turquia, mas era quase que numa fronteira pro Irã. Eu não entendi muito bem. Eu sei que o Irã estava perto de alguma coisa nessa história. E aí ele me mostrava uns bom dia, com uns vídeos de pôr do sol na montanha, assim, sabe? Fazendo aquele café na lenha. E à noite, tudo escuro, você só via os brilhozinhos da estrela e os bichinhos. Parecia coisa de filme. A minha amiga ficou tão mal que ela preferiu adiantar a passagem dela e ir embora. E eu quis continuar curtindo. Até porque, sozinha, eu sentia que seria mais fácil de eu investigar alguma coisa do meu pai. E também de fazer uma surpresa para esses Jus. A gente se tratava assim como amigos, não tinha nada demais. Mas a churuquinha tava batendo mais forte, subia pro coração, ia pra mente, que fazia inconscientemente eu querer ir atrás do Tony Ramos harmonizado. E eu fui. Eu fui pra Turquia e avisei o Jus que tava no aeroporto. Ele rapidamente disse para eu não sair e para eu esperar ele lá, porque ele iria fazer com que eu conhecesse as melhores partes da Turquia. No nosso primeiro passeio, ele me mostrou um amendoim. Não era amendoim, era como se fosse um alpistezinho, comida de passarinho, que tinha casca. Ele fazia assim, ó, colocava no meio daquela barba toda, porque a boca dele também era barba. Ele colocava o alpiste e fazia no dente, e ali já saía as cascas todas e comia o alpistezinho de dentro. Eu querendo dar uma de entendedora de que ia conseguir, porque ele me ensinou, fui fazer igual. No que eu fiz, uma daquelas casquinhas caiu pra dentro da minha garganta. Ficou como se fosse um espeto. Gente, eu não queria ir no hospital para resolver. Mais uma vez, o Jus me salvou. Ele enfiou o dedo na minha goela de um jeito que ele arrancou. Não sei como ele tava enxergando onde é que tava. E ele arrancou o espeto para mim. Nisso que ele arrancou, que eu fiz... que eu fiquei no ar, já parei naquela boca de burro. E ele... E aí, foi-se o beijo do desentupidor. Porque parecia que tava puxando
com um desentupidor de pia. Ele puxava de um lado, eu puxava de outro. Eu falei, eu não acredito. Depois desse beijo eu fiquei tão sem graça, eu colocava a mão no rosto, eu saía pro lado e ele falava, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, mas eu sou uma senhora, eu tenho 68 anos. Você tem quantos anos? 30? Não posso fazer isso. Eu lembro que ele sentou, coçou assim a barba e começou a rir. Eu falei, você tá rindo porque você tem mais? E ele falou, menos. Eu tenho menos. Eu tenho 25 anos. Gente. Aí eu queria ir embora. Eu falei, não, tá bom, obrigada por tudo que você fez por mim. E ele, por que que você tá fugindo de mim? Isso é genuíno, isso é real, não tem nada a ver idade. Começou a falar um monte de coisa. E eu falei, não, não quero saber. E ele me pegou pelo laço, não por querer ficar comigo, mas sim porque no meio dessa confusão toda, ele falou, e o seu pai? Você não vai querer ajuda sobre o seu pai? Tá com aquilo que eu realmente estava interessada e eu nem percebi, porque esses caras, eles são muito rápidos nessa coisa de conseguir continuar a seguir no envolvimento que eles querem. Por isso, nunca abra nada que você queira muito. E aí começou a doideira, porque ele soltou assim, o seu pai tinha os olhos amendoados, castanhos, iguais ao seu, e um queixo mais quadrado, parecido com o do seu perfil. Ele só deu características que estavam no meu rosto e que teria uma porcentagem ali de ser parecidas com a do meu pai. E eram. Ele deu uma matada, ele jogou um verde que amadureceu. E eu caí, porque eu virei e falei, como é que você sabe? Gente, eu já fui logo mostrando a foto do meu pai, depois disso, desesperada, achando que ele poderia ter visto meu pai em algum lugar. Gente, eu tava com 68 anos. Qual a probabilidade do meu pai ainda estar vivo? Mas eu queria saber aonde que ele tinha morrido então, o que ele tinha feito da vida dele, se ele tinha deixado filhos, se eu tinha irmãos. Eu não sei por que eu caí nessa neura toda de entender pelo menos qual que foi o fim do meu pai. E aí ele pegou aquela foto e falou, nossa, eu já vi esse homem em algum lugar, mas há um tempo atrás. Eu já vi, eu acho que nas montanhas na Turquia, nas montanhas quando eu trabalhava com os animais, eu acho que eu já fui apresentado pela minha família, por esse cara em algum momento da minha vida. Eu tô aqui tentando lembrar, eu não consigo, mas eu já vi o seu pai em algum momento da minha vida na Turquia. E aí, o meu coração se derreteu. Ele era um homem tão inocente, tão puro. E agora ele tinha tido algum tipo de contato com meu pai. E eu comecei a perguntar, mas ele estava feliz? O que que ele estava fazendo? Para onde ele estava indo? Como é que foi esse encontro? Ele só me disse que ele não lembrava, mas que se ele conversasse com alguém da família dele, talvez eles lembrassem e talvez ele conseguisse puxar isso para a memória com o tempo, mas que ele lembra que era um homem que estava muito feliz, que falava dos filhos em outro país, que só podia ser o Brasil. Será que meu pai falava de mim em outros lugares? Eu não sei por que eu fui me encantando com isso. E de repente, quando eu vi, a gente estava se beijando de novo. Esses beijos, eles começaram a ficar frequentes. A gente saía não como um casal, ninguém pegava na mão. Mas quando a gente estava entre quatro paredes, rolava esses beijos. E teve um momento que eu achei que então eu devia avançar. Por que um homem tão novo estava ali dando assistência, querendo me levar para os lugares, me beijando, se ele não queria nada comigo? Ele tinha que querer alguma coisa comigo. Então eu tentei avançar. Ele me barrou. E aí eu fiquei muito sem graça, porque imagina, uma senhora muito mais velha. E aí, né? E ele meio que pediu desculpa e falou, olha, eu não tô te barrando porque eu não quero.
é porque eu realmente nunca fiz isso. E eu tenho vergonha de falar isso para as pessoas. Até porque a maioria das mulheres fogem de mim quando eu falo que eu sou puro. Mas isso é uma tradição da minha família. Eu só vou encostar desse jeito na mulher que vai ser a minha esposa, na mulher da minha vida. E eu nem sei como é que vai ser porque eu não quis ter essa experiência antes com nenhuma mulher. Eu conversei já com meu pai, tive algumas outras experiências, mas com mulher não. Eu nem me toquei nisso que ele falou. Eu tive algumas outras experiências, mas com mulher não. Com homem, então, eu nem escutava direito o que ele falava, eu tava cega. Porque era muita coisa ao mesmo tempo. Um homem tão novinho, querendo algo comigo e que ainda sabia de alguma coisa do meu pai, em algum momento da vida do meu pai. E aí foi só ladeira abaixo, porque cada dia da viagem ele lembrava de alguma coisa do meu pai e me falava, e aquilo ia alimentando a minha curiosidade. E ao mesmo tempo me cumprimentando, achando que eu estava sabendo de algum passo que o meu pai teria dado na vida. Então um dia ele falava: "Ah, eu lembrei, era na montanha tal, eu estava com a minha família, vamos lá que eu vou te mostrar". Aí me levava na montanha e falava: "Ah, foi aqui que ele conversou, que estava a caminho de um outro país que ele queria conhecer e estava de mochilão, mas que estava com saudade das filhas no Brasil". Ele falou Brasil. Aí eu já soltava alguma coisa tipo: "Ai, mas ele estava saudável porque ele tinha rinite". E aí ele falava: "Não, eu lembro que ele estava suando muito pelo nariz porque na Turquia nevava nessa época". Vocês entenderam? Ele ia costurando com as informações que eu ia soltando, animada por um ponto genérico que ele me falava. E eu fui me envolvendo com esse rapaz a ponto de entender que a gente tinha alguma missão juntos. E um dia, falando das poucas lembranças que eu tinha do meu pai, e quase que terminando a viagem, ele me disse que ele queria falar comigo além disso, que ele queria que eu conhecesse a família dele e que eu fosse a mulher da vida dele. Eu só respondi: "Eu tenho 68 anos". E ele falou: "Isso não me importa". Esses dias foram os dias mais perfeitos que eu tive em toda a minha vida. Você é uma mulher maravilhosa, de moral, caráter. E eu fico suando quando eu chego perto de você. Eu conheci um pouco do seu pai e entendi como ele era um homem de valor. E agora, conhecendo você, eu tenho certeza de que eu preciso viver essa experiência, independente da idade. A minha família não vai reagir bem. Eu vou te apresentar para minha família como se você fosse uma amiga. E depois a gente casa, escondido. E eu acho que é melhor a gente viver, então, no Brasil. Porque lá, o meu pai vai achar tranquilo. A minha mãe não vai aceitar jamais. Mas aí ela não vai precisar saber que a gente tá casado. Ela pode achar que você é uma pessoa que só tá me ajudando a crescer na vida. Já que as condições aqui na Turquia não são tão boas como no Brasil. Além de a gente poder conseguir viajar para outros lugares depois de uma forma mais fácil. Porque eu não consigo sair de muitas regiões. Eu não consigo ir para muitos países. Eu tenho um sonho muito grande de conhecer a Alemanha, de conhecer outros lugares. E com você do lado, seria perfeito. Como eu poderia negar um pedido desse? Eu juro que eu voltei para o Brasil. Eu pensei por uma semana. E nessa uma semana, ele continuou agindo como se fosse o amor da minha vida. Já não importava para ele se a gente ia casar ou não. Ele disse que iria continuar atrás de mim, mesmo que eu conhecesse outra pessoa, mesmo que eu não aceitasse, que a vida dele estava ali paralisada e fadada a ficar comigo, sendo como amigo ou como parceiro de vida, porque ele não ia mudar de ideia jamais. Então eu resolvi testar ele. E assim foram 6 meses, todos os dias, me dando todo tipo de atenção possível.
O que mais que eu poderia cobrar desse homem para entender que ele era o amor da minha vida? Eu resolvi dar o próximo passo e ficar mais uns dias com ele na Turquia e ser apresentada como amiga. O pai dele já sabia. Quando eu cheguei, o pai dele me olhou diferente e a mãe me via como uma amiga dela que iria ajudar o filho em questões de desenvolvimento mesmo como pessoa, desenvolvimento profissional. E aí o que aconteceu foi que, óbvio, a gente não ia dormir juntos, mas eu pensei que pelo menos a gente ia dormir no corredor do mesmo quarto. E eu tinha essa questão de testar com ele essa parte e entender que ele não estava só interessado em mim e que ele tinha mesmo desejos por mim, porque a gente só se beijava, a gente não fazia o resto. E eu também sabia que tinha que respeitar isso porque ele queria casar puro. Foi aí que eu comecei a perceber que ele não ia na hora de dormir para o corredor dos quartos. Então, aonde é que ele estava dormindo? Eu não entendia. À noite, a mãe dele fazia questão de me colocar no quarto e fechar a porta. Tinha banheiro lá e só abrir de manhã. Mesmo ela não entendendo que a gente tinha alguma coisa, ela disse que era uma proteção para mim como mulher, porque tinham outros homens na casa e também um homem poderia entrar à noite na casa, aquela coisa toda. Em um desses dias, ele me mandou mensagem, nós ficamos conversando de madrugada pelo celular, mesmo estando na mesma casa. E foi aí que ele me mostrou aonde que ele estava. Ele estava num tipo de um celeiro que ficava perto, porque ele morava, não era em Istambul não, gente. Era mesmo perto dessas fronteiras com montanhas, que ele dizia que era perto do Irã. Eu não sei dizer para vocês se realmente era. Em uma noite eu passei mal e eu tive que pedir, mandar mensagem para a mãe dele para que abrisse a porta para eu tomar algum remédio, porque eu não estava me sentindo bem. Nessa noite eu não falei para ele, eu estava suada, preocupada, então mandei mensagem para quem estivesse mais perto, que no caso era a mãe dele. E até porque a gente não poderia ter esse contato de madrugada, ele não poderia entrar na casa. Parece que isso tinha sido meio que tramado, eu achava, né? E aí eu resolvi, depois que a mãe me deu lá um chá, um remedinho, voltou pro quarto e tal, ela não lembrou de trancar a porta. E aí eu resolvi ir até esse celeiro, fazer uma surpresa para ele de madrugada. E foi nesse dia, sério, não tinha barulho nenhum. Tava um silêncio. Era bem distante da casa, não se dava para escutar na casa o que acontecia nesse lugar que ele estava dormindo. E quando eu andei, né, à noite, correndo o risco, que eu cheguei, que eu vi entre o vão da porta de madeira, ele estava pronto para enfiar o Billy em uma ovelha. Mas ele estava para chegar. E eu entrei para fazer a surpresa no mesmo momento. E aí eu não sabia o que falar. Que ele ia pegar a ovelha. E ele não disse que era puro. Eu voltei pro quarto sem nenhuma palavra e ele também não falou nenhuma palavra. Dormi decidida que no outro dia eu iria embora. Foi quando ele resolveu falar comigo. E conversou chorando aos prantos. De que ele não tinha nenhuma experiência com mulher. Porque nenhuma mulher daquele lugar poderia ser tocada antes de casar. Mas que os homens deveriam ter experiências antes. E que a família dele, o pai dele, tinha explicado de que ele já teria testado dessa forma. E teria pedido que, já que ele fosse casar, que ele criasse uma experiência e que testasse isso nas ovelhas. Essa história agora é muito mirabolante. Como que eu acreditei? Eu acreditei. Ele me pediu desculpa. Disse que era só um teste, que tinha medo de não conseguir
chegar no auge comigo, não conseguir me fazer mulher e que eu era uma mulher muito madura e que ele não queria ser largado ou negado, que ele teria que fazer o papel de homem e que essa era a forma instintiva que outros amigos e que até o próprio pai falou que ele teria como testar e como ele tirar isso da cabeça. No meio dessa conversa houve tanta conexão, tanta cumplicidade, que eu acabei perdoando ele pelo que eu tinha visto, mas também eu não procurei mais saber se ele tinha continuado a fazer isso com o coitado do bichinho. Porque o objetivo era casar e ir para o Brasil. Eu voltei ao Brasil e ele começou a conversar de que queria que então o casamento fosse no Brasil, porque a mãe dele não iria ficar sabendo. A única coisa que eu teria que ajudar era ele vir até o Brasil, que ele já teria experiência com essas coisas de animais, de mato, e coincidentemente ou não, eu tinha terras da minha mãe, tudo herdado. Tinha fazendas, tinha bichinhos, plantava coisas, então assim, ele teria condições de crescer nessa parte e de ser um homem independente de mim, financeiramente. E, gente, eu só comecei a resolver as coisas para que ele viesse para o Brasil. Nós casamos, eu corri atrás de todas as papeladas possíveis para ele ter CPF, para ele poder ir no SUS, poder tomar as vacinas, para que tudo ficasse ajeitado. Eu fui uma mãe para esse menino. Isso tudo logo depois que a gente casou. E que na lua de mel, ele ficou com muito medo de ir até os finalmente comigo. Ele veio com o Billy e o Billy dele tinha uma movimentação estranha. Era como se ele subisse e no que movimentasse, caísse. E ele ficou com uma cara de desesperado, ele suava, ele derretia. E eu falava, calma, tá tudo bem, porque parecia que tinha uma pressão ali do pai, do irmão, dos amigos que tinha falado na orelha, de que ele tinha que ser homem, porque eu era muito mulher, porque eu era experiente, que se ele não fizesse ali tudo que tinha que fazer, então eu ia colocar ele para fora, eu ia colocar ele no primeiro avião de volta para a Turquia. E eu jamais faria isso com um rapaz que eu tinha agora um tremendo carinho, amor e dedicação. Então, a nossa lua de mel foi eu ensinar ele a tocar piano. Então, o que o Billy não funcionava, os dedinhos foram tocando. E aí, e ali, gente, eu já me sentia até que satisfeita. Porque com o dedinho ele sabia muito bem. Eu aceitei ter relações e cuidar com esse rapaz depois de ter visto ele tentar assim numa ovelha, mas porque ele não chegou até o fim. Ele, na hora que ele ia fazer com a ovelha, eu cheguei. Isso quer dizer que antes ele não tinha feito e nem depois. Eu confiei na palavra desse rapaz. Até acontecer com as ovelhas do meu sítio. Após 3 meses de casórios, de quase nada de Billy e de muita dedada, ele começou a sair à noite, à tarde, de dia. Começou do pouquinho, foi aumentando a nhanhá com as ovelhas do lugar. No começo fingia que não estava vendo. Uma galera começou a veio reclamar, até o vizinho vir reclamar dos barulhos que do nada o bicho estava fazendo e que com certeza ele já tinha visto alguma coisa. Eu não queria acreditar na situação que eu tinha me enfiado, confiando em um rapaz de 25 anos, até eu pegar ele com a cara no furico da ovelha. Eu peguei. E aí não tinha conversa,
porque ele não estava me satisfazendo. Ele continuava com uma situação pior, a situação. E aí sim eu falei pra ele que eu ia colocar ele dentro do primeiro avião que tivesse pra Turquia. E ele falando que não, porque ele já estava casado comigo, porque ele já tinha direitos por estar dentro do mesmo teto. Porque a separação... E ele não estava muito aí também para separação de bens. Ele começou a repetir, que ele queria a questão era do passaporte, que ele nem entendia que precisava de muito tempo para tirar. Ele tinha que ter fingido por muito mais tempo. Ele achava que era uma coisa mais rápida, mais automática. Esses homens chucros, né? Que ele queria ir para a Alemanha. Ele queria ir para a Alemanha, queria ir para a Holanda, que depois eu fui pesquisando, os lugares que ele queria eram lugares onde você nhanhar com o animal ainda não era 100% proibido, ainda não era crime. E esse rapaz, e aí sim eu virei uma mãe de pegar o chinelo e tacar nesse homem. E esse homem ficar quietinho, porque ele achava que precisava desse casamento sem separação para conseguir a documentação dele. Depois que eu taquei o chinelo, a cinta, tudo que eu vi nesse rapaz, desesperada com a cena que eu tinha visto, de um chup-chup num furo de um animal, esse rapaz sumiu. Ele sumiu no mato, ele sumiu no sul. Eu não achava ele em lugar nenhum. E ele se achava esperto por isso, porque sumindo eu ia ter que abrir um litígio. E ele achava que esse tempo que ele ia ficar casado, que não ia conseguir separar, era o suficiente para ele ter a documentação, para ele pegar o avião com quem ele quisesse. Porque quando ele falou de ir para outros países, ele deixou claro que ele venderia qualquer coisa na rua, que ele trabalharia com qualquer um, mas que ele já era brasileiro e que ele teria, por isso, condições sim de ter o passaporte dele. Chucro, torto da cabeça, eu entrei nessa tortice, eu entrei nessa invenção que ele criou do meu pai, que nunca existiu nenhum contato. Perdi o meu tempo, perdi dinheiro, não tive prazer. Participei das piores cenas que vocês possam imaginar, das vezes que eu quase pegava ou pegava ele com a ovelha. Eu não esqueço a última frase que ele me falou, que ele virou e falou pra mim que com a ovelha ele conseguia finalizar. Comigo, não. A ovelha, ele já estava acostumado com a textura, com o calor da ovelha, que era muito melhor de uma velha como eu. Mesmo com tudo isso, eu não consegui ir atrás de pedir a separação. Eu não sei explicar para vocês, mas eu ainda gostava desse homem e eu ainda sentia que ele ia voltar para mim. E não passou muitos meses. Ele voltou. Ele voltou, pediu perdão, explicou como passou fome, como foi enganado, como sofreu. Pediu para voltar. E eu aceitei. Uma mulher de 68 anos, onde ia encontrar alguém que tratasse ela com tanto carinho, novo, do jeito que ele começou a fazer comigo depois que ele voltou e pediu perdão. Ele virou um santo. Eu prometi para mim que enquanto ele tivesse me tratando dessa forma, eu ia continuar. E que depois, na primeira coisa errada que ele fizesse, eu buscava o litígio na hora. Eu perdoei ele mais uma vez. E ele foi esse anjo para mim por anos, até ele conseguir firmar a documentação, até ele ter o passaporte do Brasil. Ele nem chegava perto de ovelha, nem chegava perto de animal. Mas quando ele chegou perto de pegar mesmo a documentação que ele queria, e que eu comecei a ajudar financeiramente, porque eu vi que não era uma encenação. Um mês ele não muda, um ano ele não muda, 2 anos ele continua com aquele tratamento. E ainda sem psicólogo, sem nada, ele parou de fazer com o animal. Ele realmente tinha mudado, certo? Não. É uma paciência fora do normal
que ele criou para se tornar brasileiro às minhas custas e para conseguir viajar para outros países e passar o Billy no animal que ele bem entendesse. Dessa vez que ele desapareceu de vez. Ele nunca mais voltou. E eu tenho que confessar aqui que eu ainda fiquei muito tempo da minha vida achando que ele ia voltar, como ele voltou da primeira vez em alguns meses. Depois que se passaram os meses, eu comecei a pensar que então levariam anos, já que ele iria conhecer outros países. Mas sempre pensando que ele iria voltar. Mas ele nunca mais voltou. Vocês acham mesmo que o Juice era puro? Tudo isso foi para conseguir virar brasileiro e viajar o mundo e passar o Billy em outros bichos? Aos 68 anos, com experiência de vida, com crescimento profissional, com amigas viajando, é sério que a presença de um parceiro que não te respeita é necessária? É sério que a mulher não consegue se realizar, que nós mulheres não conseguimos nos realizar de outras formas na vida, a ponto de aceitar essa situação? O que nós podemos construir na cabeça das nossas meninas, desde pequenas, para que nós possamos entender o que realmente deve nos completar e o que nós precisamos buscar para isso, e não buscar um parceiro nessas condições. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.